o dano moral da pessoa jurídica. Esse tema é um tema que eu tenho muito apreço, porque estudam duas coisas que eu me interesso muito, que na verdade, aliás, é uma coisa, mas ela subdivide em duas, que é essa ideia de honra, né? Honra objetiva, honra subjetiva e toda essa construção. E eu tenho uma visão um pouco crítica em relação a essa dicotomia, mas isso é um ponto acadêmico, né? Historicamente, o nossa doutrina e o nosso legislador, até, ele faz essa dicotomia aí de uma forma um pouco mais clara em relação a isso. Então, a honra objetiva e a honra subjetiva são conceitos que eu acho que vocês já viram, eu já comentei com vocês no semestre passado, porque basicamente a honra subjetiva a gente vai constatar aqui também que a empresa, né, a pessoa jurídica, essa personalidade específica criada através de um contrato social, de um estatuto jurídico, ela pode sim sofrer dano moral, mas esse dano moral ele vai compreender somente algo em relação à sua honra objetiva. Ou seja, para a nossa jurisprudência, sobretudo, né, que isso é mais ou menos uma construção jurisprudencial, além do artigo 52 do Código Civil, nós temos sim a possibilidade das pessoas jurídicas sofrerem dano moral. Mas dano moral na honra objetiva. E aí entra uma questão muito interessante. Como eu comentei, hoje foi um dia bem complicado, bem corrido, que eu fiquei ali entre uma audiência de instrução e a sessão das turmas recursais, né? Vocês enfrentarão muito isso daí logo no futuro próximo. E dentro das turmas recursais, assim, não fazendo uma crítica, a gente tem uma demanda gigantesca em relação a isso, mas é muito curioso, porque hoje a honra, o dano moral para eles se resume à ofensa de direito de personalidade, ou honra. A questão é que se tivesse a visão rasa, é muito difícil a gente falar de indenização por dano moral, sabe? Porque é uma lesão a direito da personalidade de uma forma intocável, algo nesse sentido. E como eu coloquei para vocês, novamente assistam aquela aula que eu fiz em relação ao ano passado, que é algo mais crítico, a gente vai constatar que, de fato, nós temos alguns problemas em relação a isso. Mas parece-me que essa visão rasa até mesmo impediria um eventual dano moral em relação à pessoa jurídica. Mas ainda bem que a gente não tem isso, tá? Nós temos ali, dentro de uma súmula muito importante do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 227, e também o artigo 52, como eu mencionei para vocês, do nosso Código Civil, nosso Código Material, e ele vai aplicar, sim, à pessoa jurídica, diante do que couber, diante do que puder, os direitos da personalidade, tá? Então, por mais que a personalidade da pessoa jurídica, nós tenhamos ali algumas questões, mas no que couber, os direitos da personalidade da pessoa física também serão aplicados para as pessoas jurídicas. Então, o dano moral da pessoa jurídica, ele vai acontecer somente no plano em relação à honra objetiva. O que é a nossa honra objetiva? É a repercussão social da própria honra. É a ideia de como essa determinada empresa é vista perante a sociedade. Ou seja, vamos imaginar, a gente vai ver alguns casos aqui, mas que algo que macula a imagem de uma eventual empresa através, vamos supor, de condutas difamatórias, condutas nesse sentido, e é nítido que um ponto que a gente precisa destacar também para vocês é em referência à nossa tese número 10 da edição 125 da ferramenta Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, 2019, extremamente recente, que fala para nós, traz para nós a seguinte lição, né? A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Então, ofensa à honra objetiva é o fundamento principal para caracterizar dano moral para as pessoas jurídicas. Esse é o ponto. Aqui é o ponto-chave, beleza? Mas vocês podem me perguntar, professor, e aquele dano moral puro, aquele dano moral em ré ipsa, aquele dano moral que não precisa ser comprovado, ele também vai se aplicar para a pessoa jurídica? Porque, na verdade, a gente verificou que quando nós estivermos diante de danos morais presumidos, ou o nosso chamado dano moral puro, nós estaremos, diante de um imperativo. Qual imperativo é esse? Ofensas à dignidade da pessoa humana. A pessoa jurídica ela não é detentora de dignidade da pessoa humana. É uma pessoa humana, não é uma pessoa jurídica. Por mais besta que essa analogia possa parecer,
a gente consegue fazer uma dicotomia bem assim dentro da nossa cabeça. Então, como a pessoa jurídica não é detentora de dignidade de pessoa humana, não é detentora de dignidade, tanto é que não se fundamenta dano moral nas questões subjetivas dela, do interior dela, é impossível a gente verificar isso, né? Tudo bem, a gente tem um empresário, tudo bem, aí sim a gente pode falar de empresário com honra subjetiva, mas pessoa física, pessoa jurídica não tem como você falar assim, a empresa está angustiada. Não existe isso, isso é uma coisa tola. Então, nos casos envolvendo dano moral presumido, dano moral próprio, dano moral em re ipsa, né, nós temos que eles não serão aplicados aqui para a nossa pessoa jurídica, beleza? Ele é um caso que ele é afastado, ele é dissociado em relação até mesmo ao dano material. Vamos analisar aqui alguns julgados, tá? Vamos lá. Porque, na verdade, tem uma discussão bem interessante sobre essa questão. Ó, primeiro vem lá do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, 2001, né, um processo antigo, que coloca para nós a seguinte lição. Ó. Ação de indenização, danos materiais, extensão, prova, ausência, condenação, impossibilidade. Danos morais, fixação, protesto indevido de título. Lembrem-se que no protesto indevido de título para pessoa física, nós temos o dano moral puro, nosso dano moral presumido, nosso dano moral in re ipsa. Ou seja, a pessoa não precisa comprovar esse dano. Basta comprovar que, de fato, houve um protesto indevido de um eventual título e aí já está o elemento caracterizador do dano. Perfeito? Pessoa jurídica, dano moral puro, ausente a prova da extensão dos danos materiais ocasionados pela eventual negativa de crédito pelos fornecedores da autora. Torna-se impraticável o acolhimento destes. Ou seja, não for aplicado, dentro desse caso concreto, a ideia de um dano moral presumido em decorrência de um protesto de título que foi indevido. Tá? Além disso, nós temos essa corrente com uma força veemente, sobretudo em enunciado doutrinário promulgado pelo CJF, né, que é o enunciado 189, que traz a lição aí que eu destaco também para vocês nos slides, que fala para nós o seguinte, ó, na responsabilidade civil por dano moral à pessoa jurídica, o fato lesivo como dano eventual deve ser devidamente demonstrado. Então, aqui nós temos uma ideia de que o dano moral puro, o dano moral presumido, não é aplicado à espécie da pessoa jurídica, porque ela não seria detentora da dignidade da pessoa humana. Isso daqui é um ponto muito interessante. Corrente doutrinária que ganha força, mas não é unânime esse ponto. De fato, não é unânime. Nós temos uma criação de um outro sentido, que é encabeçado também pelo próprio professor Flávio Tartucci, que traz mais ou menos uma ideia de que o teor do enunciado do CJF 189, ele contraria alguns posicionamentos, até mesmo do nosso Superior Tribunal de Justiça, em julgados que foram julgados muito importantes para a história dessa formulação da possibilidade da pessoa jurídica ser indenizada em dano moral. Então, por exemplo, nesse caso que eu trouxe para vocês aqui, que é um caso já de 2004, ou seja, 3 anos depois deste julgado do Tribunal de Alçada de Minas, que fala para nós a seguinte questão, isso é STJ, tá? Ou seja, acima do TJ de Minas. Tribunal de Alçada, que hoje é o Tribunal de Justiça, né? Recurso especial, ação de indenização, danos morais. Protesto indevido de duplicata, paga no vencimento. Pessoa jurídica, banco endossatário, endosso mandato, ciência do pagamento e legitimidade passiva, prova do dano, parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Divergência jurisprudencial não comprovada. Olha lá, a jurisprudência desta corte encontra-se consolidada no sentido que o banco endossatário tem legitimidade passiva para figurar na ação de indenização e deve responder pelos danos causados à sacada em decorrência de protesto indevido de título cambial. Vamos para o que interessa aqui, ó. Consoante reiterada jurisprudência dessa corte, aspas, é presumido o dano. Gente, dano presumido nada mais é do que o nosso dano moral puro, nosso dano moral em re ipsa. Esse que é o ponto que a gente está discutindo aqui, tá? Então, fala para nós, é presumido o dano que sofre a pessoa jurídica
no conceito de que goza na praça em virtude do protesto indevido, o que se apura por um juiz de experiência. E cita um julgado de relatoria do ministro Rui Rosado de Aguiar, de 2003, e precedentes. Então, é muito interessante, porque no primeiro momento a gente tem um posicionamento no Tribunal Mineiro, um enunciado doutrinário que foi feito pelo próprio CJF, mas depois o STJ parece que revê essa questão, né? Parece que ele chega numa outra discussão que acaba colocando ali uma questão dentro da prática, né? E o que a gente pode ter dentro de todas essas lições que a gente está colocando aqui? Que, na verdade, nós temos uma regra e uma exceção, tá? A regra é que o dano moral da pessoa jurídica deve ser provado. Mas em algumas hipóteses, ou seja, em situações mais concretas, geralmente formadas por uma série de precedentes, né? Aliás, precedente é uma coisa, julgados são outras. É uma outra coisa. Outra coisa também, jurisprudência é uma. Julgados que formam jurisprudência são vários, tá? Quando vocês estiverem na prática forense, independentemente do ramo que vocês estiverem, vocês tenham esse cuidado. É rigor de forma, mas isso valoriza a sua petição, tá? O que eu digo? Jurisprudência é um entendimento reiterado do tribunal, sobretudo, né? Julgamentos reiterados por este tribunal. Julgamentos são julgamentos. Ou seja, você fala, data máxima vênia, colaciona-se julgados que formam a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por um exemplo. Jurisprudência é uma coisa una. Julgados são vários. Então é um rigor de forma aí que vocês adotem para o resto da sua vida. Foi o professor da graduação que me falou isso, que é um cara que acho que talvez um dos maiores processualistas civis que eu já conheci, enfim, eu levo isso para a vida. Aqui, ó, para confirmar essa ideia de que o dano é provado em regra, mas que em alguns casos os danos morais da pessoa jurídica são presumidos, olha o que diz a Nancy Andrighi em 2017, ó. Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Então não se aceita assim o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Ponto. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela recorrida. Mas aqui, nós temos uma outra questão que vai complementar esse julgado da Nancy Andrighi, que é um julgado proveniente de 2017 e o outro é complementar em 2018. Ela diz o seguinte, ó, para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura em re ipsa, ou seja, presumido, puro. Eu estou repetindo isso, mas é para ficar na cabeça de vocês, ó. Por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando o pagamento ocorre em atraso. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há uma forte presunção de configuração de danos morais. Ou seja, nós temos sim uma presunção, mas eu entendo que essa presunção é uma presunção, vamos dizer assim, relativa, ou seja, ela cabe uma prova no sentido contrário, ela é iuris tanto, ou seja, se o eventual banco endossatário consegue comprovar ali questões que não houve dano extrapatrimonial, ele resta afastado. Já no dano moral em relação a pessoas físicas, isso não é possível, entendeu? Aliás, é possível, mas só se provar fato extintivo, modificativo do direito do autor, o que é muito complicado em casos de dano moral presumido, porque a partir do momento que ocorreu, por exemplo, um protesto indevido de título, já ficou configurado o dano, e configurado o dano para dano moral puro, você não precisa provar nada nesse sentido, a não ser uma prova mínima, no sentido de que você teve o título protestado de forma indevida. Isso é muito simples de ser feito, tá? Outra questão prática, gente, que eu não comentei em relação a protesto de título. Muita gente, o cliente chega... Hoje você tem que ter um dever de diligência muito grande para tudo. Para direito das relações consumeristas, ainda mais, tá? Não estou querendo entrar muito no tema sobre CDC, mas é o seguinte, hoje nós temos inúmeras ferramentas, nós temos... Eu não sei, em Corel tem PROCON? Você sabe me dizer? Enfim,
São organismos, né, que hoje nós temos, por exemplo, o consumidor.gov. O nosso consumidor.gov é uma ferramenta criada para que se evite litígios. Então, assim, por mais que não precise entrar no consumidor.gov para depois mover uma ação judicial, faça isso. Se você trazer essa prova que a empresa não resolveu esse problema, você ali está com um caso muito forte, um caso muito, assim, muito grande, que provavelmente vai ter uma procedência no seu pedido. Uma outra coisa, notificação de inscrição, Paulo disse que é ao lado da prefeitura, enfim, eu imagino que tem assim, tá? Tem sim, professor. Beleza. Então, assim, por exemplo, se tem PROCON, procure o PROCON, faça protocolos, busque ser o mais diligente possível, tá? Porque, às vezes, você entra com uma ação e aí, tudo bem, pode até gerar um dano moral. Só que esse dano moral é um dano moral mínimo. Promovam diligências. Notificação de Serasa, de SCPC, hoje não é mais fundamento para gerar dano moral. Você precisa, de fato, da inscrição no órgão. Ou seja, geralmente a parte recebe uma cartinha, vamos dizer assim, e aí depois ocorre a inscrição. Hoje em dia nós temos várias questões que a gente precisa ter um cuidado, tá? Nesses casos envolvendo, sobretudo, relações de consumo, eu sugiro que vocês façam o que eu faço e que tem um amigo meu que agora ele está se aventurando em postar coisa no Instagram em relação de consumo, né? Vai no site do Tribunal de Justiça. Se vocês não souberem procurar jurisprudência no Tribunal de Justiça, eu me comprometo eu já fiz isso, não foi para a turma de vocês, mas para as turmas do ano passado, explicando como se procura jurisprudência aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Porque é o seguinte, não adianta, não que não adianta, Jus Brasil é muito legal, é muito útil, só que, gente, vá ao tribunal, ou, se for um outro tribunal, vá para outro tribunal, vá para o STJ, precisa, assim, ampliar, e vá no site do tribunal, vá no site do STJ. Por quê? Porque se você pega um trecho de uma ementa do Jus Brasil e essa ementa estiver incorreta, o que você vai fazer? Você vai processar o Jus Brasil? Pode adiantar que você não vai ganhar, viu? Porque já teve isso. Então, gente, procure o site do Tribunal de Justiça. Se vocês não sabem procurar essa jurisprudência, novamente, eu me comprometo aqui a ter uma aula com vocês para explicar isso. Eu estou fazendo um divórcio agora que tem uma discussão gigantesca em relação à cota de empresa, né? Que nem cabe aqui explicar. Mas o negócio é o seguinte: o Tribunal de Justiça tem pouquíssima jurisprudência, porque é ação de direito de família, a gente tem a publicação de jurisprudência a partir do ano de 2019/2020. Ou seja, a gente não tem nada em relação à jurisprudência. Tem um banco de jurisprudência do Instituto Brasileiro de Direito de Família, mas você tem que pagar. No Jus Brasil, eu não prefiro não acreditar muito. É útil, mas eu prefiro não acreditar muito. O que eu fui fazer? Eu fui procurar no STJ. Então, gente, por que eu digo isso? Às vezes está lá na lei bonito, tá uma maravilha, e você fala, pô, entrei e ganhei. Procurem a jurisprudência contemporânea do tribunal que você vai ajuizar a ação. Por um exemplo, até mesmo em quantificação de dano moral. A gente vai estudar quantificação de dano moral. O caso lá que eu falei do fortuito interno do banco, lá em Santa Catarina, gerou um dano moral para o meu cliente de 10 mil reais, é uma inscrição indevida. Aqui, antigamente, a gente ganhava 15, 20 mil reais, teve caso de ganhar 20 mil reais em inscrição indevida. Naquele caso, que é um caso que teve fraude, assim, foi uma coisa bem séria, boletim de ocorrência, enfim. O que aconteceu? Foi fixado em 10 mil reais. Por quê? Eu, na minha ação, eu busquei a jurisprudência contemporânea das turmas, verifiquei que o quanto máximo é o valor de 10 mil e pleiteei no valor de 10 mil. Por quê? Porque, assim, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Turma recursal não incide custas para você ajuizar a ação. Mas se você recorre, você precisa recolher as custas. No meu caso, beleza, eu tive a sentença julgada procedente. Bateu na turma recursal de Santa Catarina, julgaram pelo não provimento do recurso que meu cliente era recorrido. Vamos imaginar que a sentença de primeiro grau tivesse fixado em 20 mil reais essa inscrição indevida. Eu ia ficar muito feliz. Mas iria cair na turma recursal e a turma recursal ia baixar para 10 mil reais, ia julgar parcialmente procedente parcialmente pelo provimento do recurso do banco, e aí veria sucumbência para eu pagar, porque meu cliente não tem assistência judiciária nesse caso. Então, assim,
sabe, não pode ter um olho maior do que de fato é a jurisprudência, tem que ter uma razoabilidade muito grande. Infelizmente, dano moral está sendo muito atacado, cada vez mais é difícil de você conseguir. Se você conseguir ajuizar a ação na vara civil, vai demorar mais, talvez? Pode até demorar, mas vai para civil. Você tem uma instrução, você tem algo nesse sentido. Eu não sei quem trabalha em juizado, aqui não é uma crítica em relação ao juizado, o juizado é muito útil, eu praticamente faço relação consumerista e civil no juizado, mas a vara civil, ela tem uma, vamos dizer assim, você tem mais possibilidade de discussão, você não fica tão limitado ali a uma dupla análise e só isso de questões fáticas, tá? Enfim, deixa eu voltar aqui para a aula, eu acabei me perdendo um pouco, foi mal aí. Beleza, vamos falar aqui então sobre uma questão falando sobre, por exemplo, direito a nome, né? Direito ao nome, melhor dizendo. Como eu comentei com vocês, o nosso artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, ele traz para nós a lição de que os direitos da personalidade, eles atingem, sim, a pessoa jurídica, mas é meio que limitado, tá? Por exemplo, quais direitos da personalidade a pessoa jurídica tem, basicamente? Direito ao nome, à imagem, ao sigilo e à honra objetiva. Ou seja, como eu destaco para vocês no slide, os direitos da personalidade não são exclusivos da pessoa humana. Entendeu? Direitos da personalidade não são exclusivos da pessoa humana, mas nós temos ali algumas questões que são perpassadas, sim, da pessoa humana e atingem a pessoa jurídica. Mas a gente não pode falar que a pessoa jurídica ela é detentora de dignidade. Perfeito? Humana. Isso sob hipótese alguma, tá? E, ferindo direitos da personalidade na extensão do artigo 52 do Código Civil, pode sim gerar eventuais danos morais, lesões aos direitos ao nome, à imagem, ao sigilo e à honra objetiva, tá? E dentro desses casos é nítido que a gente precisa reparar o dano. Olha que interessante. Alguns casos mais conhecidos também, enfim, o caso do Dolly é bem legal também da gente trabalhar, tá? Primeiro caso, fala para nós, ó, lei de imprensa, legitimidade ativa, pessoa jurídica, legitimidade passiva, empresa e jornalista, valor da indenização. Ó, a pessoa jurídica pode ser atingida em sua honra objetiva e, por isso, tem legitimidade para promover a ação de indenização por escrito publicado em jornal. A responsabilidade pela publicação no jornal é da empresa que o explora e dos jornalistas autores da notícia. Orientação da segunda seção, ressalva da posição do relator. A indenização por dano extrapatrimonial decorrente de matéria divulgada através da imprensa, em ação de responsabilidade fundada no direito comum, não está limitada aos parâmetros do artigo 51 da Lei 5.250 de 1967. Ou seja, se tem alguma irresponsabilidade de algum órgão de imprensa que extrapola o seu limite da liberdade e atinge o direito da personalidade dessa pessoa jurídica, é nítido que nós precisamos reparar esta pessoa, que é uma pessoa de CNPJ, tá? Não é uma pessoa que possui dignidade humana, beleza? Além disso, no que concerne mais aí, não só as questões de práticas difamatórias, mas na parte mais injuriosa, tá? Na ideia de injúria, que são feitas, por exemplo, para a pessoa jurídica, na imprensa, e que é nítido que geram danos, né, à imagem da imprensa, da empresa. E aqui nós temos um caso muito interessante, que é do Dolly Guaraná, que afirmou ali coisas negativas feitas pelos seus próprios sócios e representantes a respeito da Coca-Cola. E a Coca-Cola entrou com uma ação lá em São Paulo, e olha que interessante esse caso. Olha que valorzinho legal, né? Vamos imaginar hoje na regra do 85 do CPC, tudo bem que não era CPC naquela época, mas imagina 10% no mínimo, aqui como é segundo grau, tem que fixar pelo menos 11, ó. Indenização, danos morais. Réus que realizaram campanha difamatória contra a autora, imputando-lhe graves acusações e denegrindo sua imagem em diversos veículos midiáticos. A exemplo de outdoors, jornais, impressos e programa de TV. Denúncias que, ademais, revelaram-se levianas, eis que desprovidas de lastro probatório.
Configuração de ato ilícito, que é pelo ângulo do direito comum, na regra do nossa regra geral da responsabilidade civil subjetiva, 187, né? Que é pelo ângulo da concorrência desleal, que é aí aquela ideia de atuação do CAD. A questão de concorrência é uma questão maravilhosa e vai crescer muito. Então, se vocês tiverem interesse em pesquisar sobre concorrência, tanto é que meu projeto de dissertação era em direito concorrencial, mas aí eu falei, não, isso daí não é para mim agora não, e fui falar sobre boa-fé. Responsabilidade pelos danos causados à imagem da autora, que se estende a todos os réus. Dada a comprovação da participação de cada um deles nos atos lesivos perpetrados, evidentes danos morais causados à empresa autora, que teve sua reputação e credibilidade abalada perante os consumidores. Indenização fixada adequadamente em R$ 1 milhão, se considerado o dolo dos agentes, a gravidade das acusações, o porte das empresas e o prejuízo de ordem extrapatrimonial experimentado pela demandante. Inexistência, porém, de provas dos danos materiais supostamente sofridos, cuja existência deve ser demonstrada na fase de conhecimento. Honorários advocatícios, honorários advocatícios estabelecidos em valor razoável. Uma pena, porque se fosse hoje, pelo menos ali, vamos imaginar, R$ 110 mil seriam os honorários dos advogados desse caso. Já daria já para garantir algumas coisas. É muito interessante, né? Porque agora a gente vai falar um pouco dos caráteres, enfim, sobre, na aula ainda de hoje, caráter pedagógico, caráter reparatório, caráter, enfim, uma série de questões que a gente vai estudar a partir de agora. Deixa eu só mudar o slide aqui. Isso de honorários sucumbenciais, né? Imagina os contratuais. Bem, já está aparecendo, não compartilhei. Teve uma segunda-feira que eu estava dando aula de eleitoral, fiquei falando por 40 minutos e não tinha visto que eu não tinha compartilhado o slide. Bem, vamos lá. Natureza jurídica dos danos morais. Vamos tentar fazer essa aula também para não ser uma aula chata, porque natureza jurídica sempre acaba assustando um pouco, né? Falar de natureza jurídica sempre pode parecer um problema. E é mais problemático ainda quando a gente vai falar de algo que a natureza jurídica não é unânime na doutrina e na jurisprudência. Então, nós temos 3 correntes, tanto na parte jurisprudencial quanto na parte doutrinária, referente à possibilidade de qual que seria, de fato, a natureza jurídica dos danos morais. Vamos lá, ó. A primeira corrente entende que a indenização por danos morais tem um mero intuito reparatório ou compensatório, sem qualquer disciplinador ou pedagógico, né? Ou seja, a ideia é reparar ou compensar o dano sofrido por uma eventual pessoa, seja ela física, seja ela jurídica. Ou seja, a gente descaracteriza aquela ideia de um caráter de disciplina, um caráter pedagógico, daquele sentido muito bonito do seguinte: ei, Tim, você está ligando de forma insistente, você realiza 60 ligações para o seu cliente para cobrar uma dívida que não existe. O cliente faz uma reclamação na Anatel, tem um protocolo, entra com a ação, e aí vem a sentença e fala, eu dou R$ 5 mil de dano moral pelo caráter pedagógico em relação a TIM. Você vai ver o patrimônio da TIM, é um caráter pedagógico peronomútil, né? Então, essa tese ela vai se encontrar superada na jurisprudência, porque a jurisprudência, como eu comentei com vocês, ela sempre tenta colocar esse elemento disciplinador ou pedagógico, porque a indenização, sobretudo aqui referente a danos morais, objetiva uma reparação, que na verdade é uma reparação, como eu comentei com vocês, que não tem uma ideia de ressarcimento, né? É impossível você ressarcir ao status quo, não in natura, desculpa, mas o status quo, voltar como era antes no dano moral. Diferente do dano material, a gente tem no dano material a possibilidade da reparação integral com o restabelecimento do status quo do produto que foi objeto do dano. Dano moral, não. Então, o dano moral ele é muito mais pesado, né? E por isso que deveria ser encarado melhor por todos nós. Mas tem, sim, um caráter pedagógico ou disciplinador que é amplamente aplicado hoje pela jurisprudência nacional.
Tá? Há outro caso, aqui o caso da Dolly, da Coca, só para eu finalizar. Você viu que tinha a ideia de dano material não comprovado. O que vocês acham que os caras alegaram da Coca-Cola? Que houve, com toda certeza, lucro cessante, né? Porque a imagem ficou abalada e essa imagem abalada gerou ali uma perda patrimonial a futuros lucros decorrentes desse ato ilícito gerado pela Dolly. Só que não comprovou. Como eu falei para vocês, o dano emergente, nosso dano positivo, ele é muito mais fácil de você comprovar. Porque ali você identifica, olha, vê o que foi de fato o dano e entra com o pedido de reparação. Lucro cessante, não. Lucro cessante você vai ter que comprovar, por exemplo, nesse caso da Coca-Cola, que de fato a Coca-Cola perdeu X milhões em decorrência dessa propaganda difamatória feita pela Dolly e pelos seus sócios. É difícil, né? Muito difícil. Vamos lá. A segunda corrente pode ser vista como a nossa chamada teoria do desestímulo. Essa teoria do desestímulo, Carlos Alberto Bittar foi o grande desenvolvedor aqui dessa teoria em solo tupiniquim, tá? Olha o que ela fala. Oh, desculpas. O que ela fala é corrente, né? A indenização tem um caráter punitivo ou disciplinador. Essa tese ela é amplamente adotada nos Estados Unidos com o conceito de punitive damages, né? Aqui nós temos aquele caso clássico, por exemplo, do café que foi tomar no McDonald's. Acho que vocês já ouviram falar desse caso, mas se não ouviram, eu vou explicar. Não sei qual foi o valor da indenização, mas eu acho que, falha a memória, mas eu acho que foi algo em torno de 10 milhões de dólares decorrentes de uma indenização que o McDonald's teve que pagar para uma pessoa que pegou um café, foi tomar o café, derrubou o café e se queimou. E a partir desse momento, a Coca-Cola começou a imprimir e outras empresas começaram a imprimir ali aquele negócio para você não beber, porque a bebida, tomar cuidado porque a bebida é quente. Foi algo em torno de 10 milhões de dólares, à época, faz muito tempo esse processo, mas a ideia do punitive damages, né, é exatamente aquelas condenações estratosféricas feitas nos Estados Unidos em relação muito em questões consumeristas, indenizações civis, enfim. É muito interessante que, tudo bem, pode parecer, num primeiro olhar, muito interessante, que você fala, pô, com uns honorários, dentro de um caso desse, eu me aposento. Só que a gente tem um preceito na nossa ordem constitucional, que é o nosso acesso à justiça. Nos Estados Unidos, não é todo mundo que consegue processar um McDonald's da vida, não. É um processo extremamente caro, é um processo que envolve custas gigantescas, e é nítido que isso impede que vários consumidores acabam ali ajuizando ações no âmbito dos tribunais americanos, tá? É muito interessante porque essa corrente a gente vai verificar depois, um pouco mais para frente, mas ela tinha uma resistência muito grande aqui no Brasil, mas começou aqui em alguns julgados, alguns precedentes, começarem a aplicar a ideia do punitive damages. Tá? Tanto é que tem uma linha de pesquisa, até de um professor aqui da UEL, que trabalha um pouco sobre essa questão de mitigação de danos, enfim, é muito interessante a linha que ele pesquisa. Mas, novamente, o grande exemplo aqui de teoria do desestímulo está nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi desenvolvida pelo Carlos Alberto Bittar, perfeito? Um grande civilista. E a terceira corrente, que é a nossa chamada híbrida. Não, estou brincando, mas vamos dizer que não é a híbrida, tá? Não é o caso. Geralmente é. Mas é a tese que prevalece hoje nos nossos tribunais, no sentido de que a indenização por dano moral ela está revestida de um caráter principal, que é um caráter de fato reparatório, não ressarcitório, tá? Novamente. Você tenta reparar o dano moral causado para a eventual pessoa, e não ressarcir, tá? E de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, ou seja, não basta um mero caráter reparatório, como visto na primeira corrente, mas faz necessário também um outro elemento, que é o caráter pedagógico, referente a esse instituto, que é o dano moral. Ou seja, ele tenta coibir, ele tenta fazer com que a pessoa que comete esse ato ilícito pense duas vezes num segundo caso, tá?
Mas é nítido, como está bem destacado aqui para vocês, que é impossível a gente falar de acessório, né? Ou seja, esse elemento pedagógico, se a gente não tiver o elemento reparatório. Não faz sentido nenhum você colocar elemento, assim, vou te educar, tá? Mas eu não vou condenar você a nada. Não faz sentido, né? Porque parece-me que estaria esvaziado totalmente essa terceira corrente. Como eu coloquei para vocês, essa tese ela prevalece aqui para o nossa jurisprudência nacional. E como prevalece na nossa jurisprudência nacional, eu quero trazer para vocês um exemplo que é proveniente do Superior Tribunal de Justiça, que aparece para nós como teoria do desestímulo mitigada, né? Olha lá que interessante, ó. Responsabilidade civil, dano moral, valor da indenização. O valor do dano moral tem sido enfrentado no Superior Tribunal de Justiça com o escopo de atentar à sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. Reincidir, né? Parecia que eu estava falando reincidir, mas é reincidir. Fixação de valor que não observa a regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido. Então, aqui, nós temos primeiro a aplicação da teoria do desestímulo mitigado. Ou seja, não basta somente o caráter reparatório, mas se faz necessário também apontar, assim, de forma bem clara, bem tranquila, a ideia de punir. Por isso que a gente fala na segunda corrente de punitive damages, né? Ou seja, você vai punir esses danos causados por esse ofensor. Aqui a gente tem a ideia de punição de danos também dentro da terceira corrente, mas não é uma punição pelos danos de forma ampla, lato, mas sim uma teoria que é uma teoria mitigada em relação ao punitive damages, ou seja, é uma teoria que se pune de fato para que essa pessoa não reincida em relação a essa conduta, mas é nítido que essa condenação ela é bem mais ela é mitigada quando você compara em relação ao a segunda corrente, beleza? Olha que interessante. Falo muito de STJ, né? Mas vamos falar um pouquinho eu acho que aqui eu tinha colocado uma do STF. Deixa eu até pegar aqui no passar aqui no meu, transmitir meu Word para vocês, que eu acho que é importante colocar para vocês. Tá aqui embaixo, ó. Tô viajando, gente. Falando hoje, eu tô desgastado, eu tô acabado, Deus que me livre. Ó, a gente começa a aparecer algumas nomenclaturas interessantes em relação a essa teoria da punição mitigada, né? Desestímulo mitigado. Primeiro que aparece para nós a ideia de um caráter educativo. Olha que interessante, ó. Vamos ver, é defesa. Cadê? Na revisão do valor arbitrado a título de dano moral, não se mensura a dor, o sofrimento, mas tão somente se avalia a proporcionalidade do valor fixado, ante as circunstâncias verificadas nos autos, o poder econômico do ofensor, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, e o caráter educativo da sanção. Ou seja, aparece a ideia de um caráter educativo dessa sanção. RESP 665.425. Agora sim, eu falo muito de STJ, mas olha que interessante o informativo 364 do Supremo Tribunal Federal, STF, colocando isso porque tinha uma questão referente ali a hospital público, responsabilidade objetiva do poder público, enfim. Olha o que o Celso de Mello, nosso ministro que faz falta hoje em dia, coloca no informativo número 364, ó. Responsabilidade civil objetiva do poder público, elementos estruturais. Teoria do risco administrativo. Então, a gente vai estudar a teoria do risco administrativo lá na responsabilidade civil do Estado. Fiquem tranquilos, a gente vai enfrentar isso lá no segundo bimestre, mais para frente. Fato danoso para o ofendido resultante da atuação do servidor público no desempenho de sua atividade médica. Procedimento executado em hospital público, dano moral, ressarcibilidade, dupla função da indenização civil por dano moral. Reparação e sanção. A. Caráter punitivo ou inibitório. Aqui está exemplar or punitive damages, né? Aqui tem termos. E B, natureza compensatória ou
reparatória. Ou seja, gente, STF, não é Arthur falando isso para vocês, é STF, aplicando sim essa teoria do desestímulo mitigado em relação a uma menção de termo punição, fazendo menção até própria punitive damages, né? Mas no âmbito, no seio do Supremo Tribunal Federal. Então, isso daqui é muito interessante. Vamos ver, descer um pouco, né? Estamos lá em Brasília. Vamos descer para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ó. Aplicando o termo teoria do desestímulo, que é a nossa terceira corrente. Ó. Indenização, aquisição de leite desnatado em caixas. Nossa, eu não aguento mais ficar no ar-condicionado hoje, peraí. Indenização de aquisição de leite desnatado em caixas, produtos com defeito, ou seja, desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Responsabilidade do fabricante, concessão de danos morais. A outorga destes absorve a teoria do desestímulo. Danos morais que devem levar em conta aborrecimento e dores, né, causados. Procedência parcial. Recurso. Ah, não, desculpa, é aborrecimento e dor causados mesmo. A procedência parcial, recurso parcialmente provido. Ou seja, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mencionando que é um tribunal que, na parte de responsabilidade civil, é um norte para nós, aplicando isso em 2000, a teoria do desestímulo, tá? Então, a gente precisa entender que esse caráter punitivo, como eu já destaquei para vocês, ele vai prevalecer, mas se faz necessário, melhor dizendo, né, a verificação do caráter do ressarcimento, tá? Desculpa, da reparação. Ou seja, é impossível a gente pensar ideia de uma punição, de um elemento disciplinador, de um elemento pedagógico, de um elemento educativo para a pessoa que cometeu esse ato ilícito, que é um elemento acessório. Por quê? Porque a reparação vai ser o nosso elemento principal. Então, se um elemento é acessório e o outro é o principal, é nítido que o acessório não existe quando nós não estivermos presente do principal. O elemento principal do dano moral é a reparação. Ponto e vírgula. O elemento acessório da nossa indenização por danos morais é o nosso caráter disciplinador, pedagógico ou educativo. A ideia de uma punição mitigada. Uma teoria do desestímulo, tá? Além disso, vocês podem me virar, mas professor, por que aqui no Brasil a gente não aplica de forma um pouco mais contundente a teoria da punição ampliada, nosso punitive damages, teoria da punitiva pura, né, que é a segunda corrente que eu explanei para vocês? Por um motivo muito simples. Quando vocês enxergarem lá no caput do 927 do Código Civil, que traz para nós a ideia de obrigação de indenizar, fica muito claro que lá no caput do 927 tem a expressão reparação e não tem a expressão punição. Se estivesse a ideia, o termo punição, aí sim a gente estaria inserido dentro dessa corrente mais anglo-saxônica, que é a corrente, sobretudo, proveniente dos Estados Unidos. Mas a gente não está. Nosso caput do 927, da obrigação de indenizar, fala na parte final ali em relação ao que está posto lá, reparação. Perfeito? Então, essa forma verbal da palavra reparação é o que coloca para nós a ideia de que nós não estamos inseridos na teoria, natureza jurídica punitiva pura, tá? Além disso, a nossa Constituição Federal, ela coloca questões referentes ao dano moral. Quando vocês pegarem o rol do artigo 5º da Constituição, nossos direitos fundamentais, sobretudo no inciso 5º e no inciso 10º, vocês vão constatar lá a presença da palavra reparação também, tá? Ou seja, não existe nesses incisos, o termo punição em nenhuma hipótese, tá? Então, nós temos ali um outro ponto. É nítido que a teoria punitiva pura, a natureza, desculpa, eu estou falando de teoria, mas a corrente, a natureza jurídica da natureza punitiva pura, poderia levar a um caos social muito grande, caos até mesmo empresarial muito grande aqui no nosso Brasil. Então,
não é o sistema mais bem posto, sobretudo aqui para as nossas questões em âmbito interno nacional. Beleza? Mas, ó, enunciada da quarta jornada de Direito Civil, CJF 379. O artigo 944, caput do Código Civil, não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil. Então, assim, nós temos essa ideia, até mesmo dentro de enunciados doutrinários, e, sobretudo, na jurisprudência, na aplicação mais veemente da terceira corrente, né? Ou seja, dessa teoria da punição, do desestímulo mitigada, tá? E é muito interessante também, como eu destaquei para vocês, novamente, esse projeto de lei 6.960 de 2002, que é o atual PL 699 de 2011, é um projeto que eu já mencionei para vocês em outras vezes, eu menciono em todas as aulas de processo civil, de direito civil, que é o nosso projeto leva o nome, né, do falecido deputado Ricardo Fiuza, né? Esse projeto do Ricardo Fiuza, ele tenta alterar inúmeros dispositivos do Código Civil. O projeto de lei é de 2002, o Código Civil entrou em vigor em 2002. Enfim, foi aprovado em 2002 e entrou em vigor em 2003, né? E esse projeto de lei, ele tenta alterar algumas questões, sobretudo para incluir, dentro do artigo 944 do Código Civil, um novo parágrafo para indicar uma redação dentro desse sentido. Ó. A reparação do dano moral deve constituir em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao ofensor. E essa proposta hoje ela foi feita pela Regina Beatriz Tavares da Silva, que é uma das grandes defensoras da teoria do desestímulo. Ou seja, nós temos um projeto de lei que tenta alterar para acrescentar a ideia de punição pela primeira vez referente a danos morais aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? Vamos avançar. Critérios para a quantificação dos danos morais. Bem, aqui a gente está ferrado, porque é uma discussão também infinita. Vamos imaginar, quanto que vale a vida de alguém? Quanto que a morte de um ente querido vale para alguma pessoa? Quanto que a perda de um membro vale para você? Quanto que a perda de um dedo mindinho vale? E quanto que vale a perda de um braço? É muito difícil, né? E se torna mais difícil ainda porque o Código Civil ele não trabalha nenhuma ideia de critério fixo para quantificação de danos morais. E aí, como não tem nenhuma questão legislativa, cabe à doutrina e à jurisprudência colocar algo em relação à quantificação. A gente olha para a doutrina e jurisprudência e dá mais vontade de chorar. Por quê? Porque ambas não são unânimes em relação aos critérios que devem ser julgados, né, analisados pelo juiz da causa, que vai analisar esse caso concreto, né? Então é muito difícil a gente conseguir fazer uma verificação de quanto que vale esse dano sofrido na ordem moral dessa pessoa. E é muito interessante. Até antes do Código Civil de 2015, Código de Processo Civil de 2015, era muito comum as pessoas distribuírem ações envolvendo reparação de danos morais, arbitrando o valor somente fiscal, né, aquele valor meramente fiscal, ou seja, o valor é R$1.000 para a causa e deixa que o juiz fixa, dentro do caso, o dano moral devido. O Código de Processo Civil, sobretudo no inciso 5º do artigo 292, ele coloca para nós que o autor da ação ele tem que indicar o valor da causa, ou até mesmo em sede de reconversão, né? Se a ação, por exemplo, for uma ação indenizatória, sobretudo também se for uma ação somente ou também incluindo danos morais, né? Ou seja, você precisa na ação, hoje, no ato de distribuição, juizamento da ação da petição inicial, trabalhar ali um valor, indicar um valor correspondente ao dano moral, tá? Isso tem um fundamento, não é algo tirado da cabeça do legislador. Tanto as relações civilistas materiais, quanto as relações processuais, hoje nós temos um parâmetro
de guia em relação à boa-fé. E a boa-fé, sobretudo no caso do processo civil, ele é representado de forma um pouco mais veemente em relação àquele termo de cooperação processual, né? Então, as partes envolvidas em uma eventual lide, elas devem cooperar entre si dentro do processo, na regra, sobretudo, de dois artigos que inauguram ali o nosso Código de Processo Civil, que são os artigos 5º e 6º do CPC de 2015, tá? E é muito comum, eu já vi, alguns advogados, advogadas, pleitearem, por exemplo, atribua o valor da causa em 20 mil reais. Aí você vai olhar no requerimento, coloca lá, requer que o valor seja, no mínimo, 20 mil reais, mas esse é o valor mínimo, ou seja, pode existir uma condenação maior em relação a isso. Eu nunca vi um juiz dar uma condenação maior para essa pessoa que indica o valor, por exemplo, de 20 mil reais, como eu estou colocando aqui para vocês. Então, é algo que se torna um pouco mais, traz um parâmetro em relação a isso, tá? Bem, eu queria comentar com vocês que o nosso Supremo Tribunal Federal, em 1969, já faz um tempinho já, né? Ele editou a súmula 490. Nessa época, o STF ele ainda analisava questões de lei de legislação infraconstitucional, tá? O STF colocou a seguinte lição nessa súmula 490. A pensão correspondente à indenização oriunda da responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. Pois bem, nesse caso aqui, a codificação dos danos morais, por exemplo, em salário mínimo, ela foi muito questionada nos nossos tribunais. Tá? Então, vamos supor, atribui-se o valor da causa em 20 salários mínimos, 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, mas é muito interessante que essa possibilidade de se prevalecer em salários mínimos é o que acabou sendo posto em vários tribunais, tá? Então, é muito comum colocar, hoje está diminuindo isso, né? Mas colocar lá, por exemplo, arbitra em 10 salários mínimos, é algo que ainda aparece, mas aparece de forma menor do que antigamente, beleza? Além disso, a fixação dos danos morais, o magistrado, o juiz, dentro da causa concreta, ele precisa agir num juízo de regra de equidade, analisando 4 pontos: extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Então, são 4 elementos, e a gente vai ver que cada ponto a gente tem uma discussão. Condições socioeconômicas, a gente vai ver que tem gente que fala que isso não existe mais, tem gente que vai falar que existe, enfim, vamos começar a enfrentar um pouco isso daqui. Mas antes, é muito interessante colocar para vocês que esses 4 elementos, né, eles são extraídos dos artigos 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial baseado na maioria, tá? Sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, que analisa esses casos. Olha que caso interessante esse RESP, né? Que foi analisado pela Nancy Andrighi. Dano moral, reparação. Critérios para fixação do valor. Condenação anterior em quantia menor na fixação do valor da condenação por dano moral. Deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano, condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, intensidade do dolo ou grau de culpa, se for o caso do autor da ofensa, efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros atos ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis, que é vedado pelo nosso Código Civil. Verificada a condenação anterior de órgão de imprensa em quantia bem inferior por fatos análogos. É lícito ao Superior Tribunal de Justiça conhecer do recurso pela linha C do permissivo constitucional e reduzir o valor arbitrado a título de reparação. Recurso conhecido e, por maioria, provido, tá? Além disso, nós temos alguns outros julgados que foram colocados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
sobretudo em relação a uma ideia de uma metodologia. Por quê? Porque se a gente não consegue quantificar e tabelar esse valor do dano moral, o STJ começou a criar alguns mecanismos. E, sobretudo, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele criou um método bifásico de fixação da indenização, que é basicamente feito no seguinte sentido: método bifásico. Numa primeira fase, vai ser fixado o valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado, em conformidade com a jurisprudência consolidada do tribunal, ou seja, dentro de uma análise, como eu comentei com vocês lá, do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no meu caso concreto. Bifásico. Já na segunda fase, existe uma fixação definitiva da indenização de acordo com as circunstâncias particulares do caso concreto, ou seja, gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes, entre outros fatores. Tudo que eu falei aqui nada mais é do que esse método. Primeiro, vamos ver como que o tribunal tem se posicionado. Se posiciona pela condenação em dano moral. Qual é o valor que esse tribunal está fixando em casos análogos? 10 mil. Tudo bem, vamos analisar o caso concreto. Será que esses 10 mil eles se apresentam de forma adequada? Será que pode colocar menos? Será que pode colocar mais? Enfim, é dentro de um juízo de análise concreta do caso que a gente vai aplicar essa segunda fase em relação ao método bifásico de quantificação dos danos morais, tá? A primeira ementa que adota esse método bifásico foi publicada no informativo 470 do Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça, e eu coloco para vocês aqui em relação a isso, porque é muito interessante. Como eu destaco para vocês desde o começo, a gente não tabela dano moral no Brasil, tá? Então, é um erro falar que, por exemplo, a perda de um braço é 100 mil reais. Enfim, não existe essa possibilidade. E olha, esse é um voto que vocês precisam ter aí com vocês. Isso daqui é melhor do que ficarem me ouvindo aqui por 1 hora e pouco, tá? Olha lá. Critérios: fixação, valor de indenização, acidente de trânsito. O ministro relator, ao analisar pela primeira vez em sessão de julgamento, em recurso especial, sobre a quantificação da indenização por dano moral, procura estabelecer um critério razoavelmente objetivo para o arbitramento da indenização por dano moral. Primeiramente, afirma que as hipóteses de tarifação legal sejam previstas pelo Código Civil de 1916, sejam as da lei da imprensa, que eram as mais expressivas no nosso ordenamento jurídico, para indenização por dano moral, foram rejeitadas pela jurisprudência desse Superior Tribunal, com fundamento no postulado da razoabilidade. Daí entende que o melhor critério para a quantificação da indenização por prejuízos extrapatrimoniais em geral, no atual estágio do direito brasileiro, é o arbitramento pelo juiz de forma equitativa, sempre observando o princípio da razoabilidade. No ordenamento pátrio, não há norma geral para o arbitramento de indenização por dano extrapatrimonial, mas há o artigo 953, parágrafo único do Código Civil, que, nos casos de ofensas contra a honra, não sendo possível provar o prejuízo material, confere ao juiz fixar de forma equitativa o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Assim, essa regra pode ser estendida, por analogia, às demais hipóteses de prejuízo sem conteúdo econômico. Artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, que é hoje a nossa chamada LINDB, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A autorização legal para o arbitramento equitativo não representa a outorga ao juiz de um poder arbitrário, pois a indenização, além de ser fixada com razoabilidade, deve ser fundamentada com a indicação dos critérios utilizados. Aduz ainda que, para proceder a uma sistematização dos critérios mais utilizados pela jurisprudência, para o arbitramento da indenização por prejuízos extrapatrimoniais, destacam-se atualmente as circunstâncias do evento danoso, o interesse jurídico lesado. Quanto às referidas circunstâncias, consideram-se como elementos a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente, ou seja, a culpabilidade do agente, a eventual participação culposa do ofendido, culpa concorrente da vítima, e a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, posição política, social e econômica.
quanto à valorização de bem ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso, vida, integridade física, liberdade e honra, constitui um critério bastante utilizado na prática judicial, consistindo em fixar as indenizações conforme os precedentes em casos semelhantes. Logo, o método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da união dos dois critérios analisados: valorização sucessiva tanto das circunstâncias do interesse jurídico lesado. Assim, na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes acerca da matéria, e na segunda fase, procede-se à fixação da indenização definitiva, ajustando-se o montante às peculiaridades do caso com base nas circunstâncias. Pois bem, gente, aqui nós temos um outro julgado colocado em relação à quarta turma que utiliza esse critério. Eu não vou ler aqui para vocês, tá? Porque, querendo ou não, acaba desgastando a aula, né? Mas fica aí para vocês lerem. Eu vou mandar esses slides para vocês assim que a gente terminar aqui. Mas a gente tem também a aplicação desse método bifásico dentro de um caso bem famoso, que foi a nossa chamada farsa do PCC, né? Que foi feito pelo SBT. O SBT ele fez uma reportagem, né? Pelo nosso chamado Oscar Roberto Godoy, que na época ele estava na Rede Record, que mencionou uma reportagem verídica feita pelo Gugu. Então, o nosso finado Gugu, ele foi atribuído ali uma reportagem feita pelo Oscar Godoy, né, sobre uma questão bem interessante sobre a farsa do PCC, né. E dentro desse caso, a gente teve uma... Eu não coloquei aqui para vocês, mas a gente teve uma ideia de que, por exemplo, essa notícia, que era uma notícia que era, assim, falsa, tá? Mas ela tinha, assim, uma coisa extremamente falsa, era algo muito fácil de a gente identificar ainda, e é muito interessante, por quê? Porque essa farsa do PCC gerou um caos social gigantesco, porque as pessoas começaram a ficar com muito medo em relação a essas questões, porque existia, por exemplo, algumas ameaças de vida de algumas pessoas, mas era tudo mentira. E sendo essa mentira, gerou um dano moral de 250 mil ali para o SBT dentro dessa questão se utilizou, né, do método bifásico nessa questão, tá? Além disso, nós temos a publicação da edição 125 de 2019 da jurisprudência em tese, que a assertiva número 1, a tese número 1 fala para nós, ó, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, né? E ainda, de acordo com esses critérios, né, utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, a gente tem a aplicação da função social da responsabilidade civil, que é uma coisa interessantíssima, também decorrente da boa-fé, referente ao nosso Código Civil, né, um dever que acaba aparecendo ali para nós também. E nós temos, por exemplo, que essa indenização tem que servir de desestímulo para futuras condutas, mas, por outro lado, a gente não pode colocar um valor pecuniário a possibilitar o enriquecimento ilícito para a pessoa do ofendido, né? Então, a gente precisa seguir aqui uma função social da responsabilidade civil. Nem muito baixo, porque precisa ter o caráter educacional, mas também não pode ser nem muito alto, porque geraria um enriquecimento ilícito. Ou seja, a escada para o bem, a nossa função da sociedade, nossa função social, a escada para o bem. Nenhuma coisa tão radical, nem outra. O meio termo, que é o caso aplicado. Método bifásico, terceira corrente, enfim. A gente já estudou muita coisa hoje, vou parar por aqui. Desejar para vocês aí um bom final de semana. Se vocês tiverem alguma dúvida,